Ok. Então, hoje, a ideia desse nosso encontro é comentar um pouco das ideias das demonstrações, né? Infelizmente, pelo fato de eu não ter corrigido todos em tempo hábil, eu não tenho um feedback para dar a vocês como a turma foi. Isso eu não tenho como dizer. Na verdade, caso seja necessário uma prova, então o conteúdo, na verdade, os exercícios para a prova vão ser esses. São esses daqui, ó, os exercícios estão no próprio material, tá? E ele tem todas as questões relacionadas ao conteúdo, tá? Inclusive, à medida que eu for dando conteúdo, quem quiser já ir tentando resolver, não tem problema, tá? Eu acho até melhor. Inclusive, o que eu passei como atividade é o exercício 1, tá? Que é prova teorema 1. Indiretamente foi esse exercício aqui. Muito bem, então vamos fazer uma discussão rápida, tá? Eu vou falar de alguns caminhos que são possíveis, mais curtos, mais interessantes nessas demonstrações. E, repito, o que eu posso falar é o que eu vi de outras turmas, tá? É a presença em relação às atividades. Tá? Então, uma das coisas que a primeira atividade vale é a frequência, tá? Não dá para fazer, uma das razões de não dá para fazer por aqui é porque na gravação vocês não aparecem, tá? Só aparece meu nome. Então, eu não tenho como ter controle, assim, né? Rigorosamente como numa sala de aula com cadernetas. Mas, enfim, também não tem como, porque esses vídeos estão todos listados lá no YouTube, né? Então, mesmo que você falte, você pode assistir a posteriori. Tá, então, eu vou fazer alguns comentários, pelo menos o que eu já vi das outras turmas, né? Infelizmente não tem como eu comentar de vocês propriamente dito, né? Fazer um comentário próprio, mas é só para ajudar vocês com essa ideia. Deixa eu só pegar aqui, isso aqui era da outra aula, vou pegar um material, um documento novo aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum tema em branco. Muito bem, então sim. Vamos fazer um pouco do comentário aqui da P3, tá? A P3 diz, aqui eu tenho o se somente se, né? A está contido em B, então isso aqui acontece, né? A interseção de A com B é o próprio A. E o contrário, né? Se a interseção de A com B é o próprio A, significa que o A está dentro do B. Tá? Então, um caminho curto para provar isso é em relação à maneira de escrever meu B. Então, a minha propriedade diz que se A está dentro de B, então equivale a dizer que a interseção de A com B é A. No caminho da ida, né, se o A está dentro de B, significa que o B ele possui o A unido com outra coisa. Tá? O A faz parte dele, né? O A está aqui. Eu posso escrever simplesmente assim, né? B menos A, que é o que é exclusivo de B. Né? É tudo que é B que não é A. Né? Isso, se eu fizer um desenho, dá para enxergar isso tranquilamente. Né? Eu tenho A, tenho B. Essa parte aqui que eu estou pontilhando é os elementos do conjunto A. E essa parte aqui é o B menos A.
Tá? Então, eu posso escrever o B como sendo o A, né, unido com essa parte aqui, que é o B menos o A, né? A exclusividade do B. Bom, se eu escrevo meu B assim, né, considerando que o A está dentro de B, né? Então, eu posso escrever o B assim. Se a gente fizer a interseção B, isso aqui vai ser a interseção desse conjunto aqui, né, que eu vou botar assim. A união B menos A, né? Ok, aí se a gente for observar desses dois conjuntos, né, o que é comum, a conclusão é A, tá? Isso aqui seria um caminho, né, de visualizar essa questão, né? Bom, e aqui no caminho da volta, né, se eu pego o x na interseção de A com B, dando o próprio A, né, então significa o seguinte, se x pertence à interseção B, né, isso aqui significa, deixa eu apagar essa parte aqui, isso aqui significa que a interseção está em A e o A está na interseção, né? Significa essas duas coisas. Então, se eu pego um x na interseção de A com B, significa que x está em A e em B. Mas se x está em A e está em B, implica que x está em A. Então, essa implicação aqui é a que me garante isso aqui, tá? Se x está em A e está em B, isso implica que x está em A, é porque a interseção B está em A. A volta, eu teria que pegar o x em A e nós sabemos o seguinte, né? Isso aqui implica que x está em B, porque isso aqui é premissa, né? Eu estou considerando isso aqui. Não é isso. É isso aí. Eu tenho que considerar isso aqui como premissa e mostrar que o A está dentro da interseção B. Então, isso aqui acontece pelo fato de A estar em B, né? E aqui eu posso dizer, então, que se x está em B, está em A, implica que x está em B, mas em contrapartida, se eu acrescentar aqui e x está em A, isso não é falso. Porque eu tinha dito aqui na premissa, né? Eu disse aqui x está em A, então isso aqui eu considero como verdade. Aqui que se implica que x está em B por essa razão aqui, né? A gente considera isso aqui como premissa. E como eu sei que ele está em A, eu posso acrescer aqui. Sendo que a gente sabe que essa implicação aqui é o que me diz que o x está na interseção, né? Então, essa informação aqui, né, x pertence a A, implica que x está na interseção por essa razão, né? Implica que o x está em B. Implica que o A está na interseção de A com B, que é essa segunda parte aqui. Só tem um detalhe que eu vi, pelo menos na maioria das demonstrações das outras turmas e no pouco que eu vi dessa, em algumas eu vi isso, como o x pertence a A, né, e o A está dentro de B, isso implica que o x pertence a A e o x pertence a B. Bom, na verdade, eu tenho essa informação, né, e considerando que o x pertence a A,
Então, no caso, não é assim. Deixa eu apagar. Eu tenho isso, né? Então, se x pertence a A, muitos colocaram que, sei lá, eu tenho que o A está dentro de B, então x pertence a A e x pertence a B. Não necessariamente, tá? A ideia é escrever em palavras, tá? Aqui eu só... Por que eu não escrevo usando palavras aqui? Por causa do tempo. Se for ficar escrevendo com palavras, aí vai demorar um pouco mais, né? Então, o que eu uso, né? Eu uso a simbologia, né, como recurso didático, e a simbologia nós conhecemos o que significa, e eu estou falando. Né? Fora que se alguém está em dúvida ou não entende, né, eu tenho a chance de falar mais uma vez. Num texto, você só tem uma chance, né? Então, o ideal é que sempre usem palavras, escrevam. Eu coloquei um texto, né? Acho que vocês viram. O texto era base para isso. Não sei se um PDF, eu fiz um PDFzinho para vocês, né? Comentando um pouco das leis lógicas. Né? Não sei se vocês chegaram a ver esse materialzinho. Mas eu vou mostrar aqui, né? Por exemplo, aqui eu mostrei esse caso aqui, né? Que a interseção, essa ideia aqui, tá? Então, por exemplo, sei lá, dado que A está dentro de B, né? A interseção B, se quer provar, aqui eu normalmente escrevo no impessoal, tá? Mas pode-se escrever na primeira pessoa do plural, né? Então, seria queremos provar, né? E lembrando que acho que foi um texto, acho que eu só vi isso em um texto, que o aluno escreveu queremos e depois tem-se, né? Ou se tem. Bom, aí não dá, né? Você tem que manter o mesmo tempo verbal. Então, ou é a primeira do plural sempre, ou é no impessoal sempre. Não pode ser os dois no mesmo texto. Então, tá, dado essa informação, se quer provar que a interseção B está dentro de A, por exemplo. Né? Então, considere X pertencente à interseção B. Essencialmente, eu tenho visto em todas as turmas que muitos justificam também as definições, tá? Não precisa porque está definido, assim. A definição já está lá prontinha, né? Normalmente você tem que justificar quando você usa um teorema, né? Se você tem todos os dados que se encaixam no teorema, aí você diz, né? Pegou o teorema tal e não quer fazer, não quer abrir a prova, o uso do teorema é para encurtar caminho. Então, se você disser, pela definição de interseção, né, podemos concluir tal coisa, na verdade você só está aumentando o tamanho do seu texto. Não é necessário, porque esse símbolo aqui a gente já sabe que ele é um operador de interseção. E outra coisa, cuidado com essa questão de você colocar a culpa demais na definição. Porque pode chegar um momento que você diz coisas, né, pela definição de, mas aquilo não é uma definição, é outra coisa. Então, se você tiver uma apresentação, você pode estar gerando perguntas indesejáveis para você mesmo. Tá? Tipo assim, eu vou dar um exemplo de ordem, né? Então, pela definição de beleza, então eu sou bonito. Né? Então, eu joguei a culpa na definição de beleza, eu sou bonito, ponto final.
E não é bem assim, né? Por exemplo, eu vi uma coisa em outra turma que era assim, pela definição de interseção, cara, vou escrever só, pela definição de interseção, a interseção B está dentro de A. Bom, isso aqui não é pela definição de interseção. A definição de interseção, ele só correlaciona esses dois elementos. Ele não correlaciona o operador estar contido, né? Essa relação de estar contido. O operador não, né? Essa relação de estar contido. Então tem que ter cuidado essa questão de até que ponto, né, a definição ele faz inferência na informação que você está falando. Tá? Algumas eu fiz algumas correções, né? Outra coisa, teve gente que teve um aluno que botou regra pela regra da união, mas a união é um operador, né? Então aí fica confuso. Será que operador é a mesma coisa de regra, né? Enfim, não, eu sei, eu estou dizendo assim, isso não é errado, entenda, né? O Guilherme botou assim, nas aulas de Lorena, ela pediu para colocar as definições, ela pede para que todo mundo saiba por que está escrevendo, tá? Não estou dizendo que ela está errado. Na verdade, é só para não ficar informações soltas, né? Porque a partir do momento que o aluno não coloca, pelo menos, né, eu entendo a intenção dela, é para que, né, ele saiba de onde está partindo as informações. O que eu quero dizer é cuidado para não jogar a culpa de uma coisa que não é definição e você dizer que é definição. É isso que eu estou dizendo, né? Que aí, em poucos textos eu vi essa confusão, assim. A pessoa dizer que, sei lá, é tipo assim, pela definição de Pitágoras, aí não aconteceu isso em nenhum momento, mas eu estou dizendo, né, se isso vira um vício, né, pode ser que aconteça isso. A pessoa, sim, mas Pitágoras não é definição, é um teorema, é diferente. Enfim, é só escrever tem que ter cuidado, né? Então eu estou dando essa dica para pode escrever sem problemas, dizer, usar essa questão de definição. O que eu estou dizendo é cuidado para não virar um vício e não dizer que certas coisas que são definidas, dizendo que uma coisa que não é uma definição, você está dizendo que é. É isso que eu estou dizendo. Tá, aí vamos considerar, voltando, né, para cá, para a ideia. Vou pegar um x aqui na interseção. Assim, assim, x pertence a A e x pertence a B. Tá? Porque é o operador de interseção que faz isso. Tá. Aí agora eu vou dizer como A está em B, eu tenho que provar que x está em A. Né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Posso dizer assim, por exemplo, é fácil ver que x está em A. Não, é melhor dizer, não é melhor, a partir do momento que é fácil ver, não dá a ideia de implicação. É melhor dizer assim. E com isso, ou isso implica, x está em A.
portanto, logo, portanto é bom no final. Logo, A. Logo, X pertencente à interseção B. Logo, a interseção B está em A. Então, deixa eu ver, né? Dado A dentro de B, né? Se quer provar que isso aqui, né? A interseção de A com B está em A, considere o X que está aqui na interseção, né? Assim, o X está em A e o X está em B. E com isso, o X está em A. Né? Logo, a interseção está em A. Isso seria um texto só dessa parte aqui, tá? Seria a explicação dessa parte. De toda forma, a dica que eu dou a vocês é: use isso aqui como rascunho e depois tente explicar isso para alguém. Né? Isso aqui seria como você explicaria para alguém. Lembrando que a ideia, pelo menos a priori, é colocar tudo, né? Já que vocês estão habituados a essa questão de justificar todos os passos. É interessante, mas também é interessante vocês treinarem a objetividade nos textos, tá? Então, esse que eu escrevi seria o mais objetivo possível. Exatamente. Não estou dizendo que é incorreto você dizer pela definição de interseção. O que eu estou dizendo, né, isso eu estou respondendo a José, né? José botou assim, ó, professor, quando é que vamos usar um exemplo que se refere à operação de interseção? Qual a melhor maneira de escrever? Sabendo que não é correto dizer pela definição de interseção. Eu estou dizendo que não precisa, tá? Você pode dizer, né? O que eu disse o que eu tinha dito no início, né, quando eu estava falando dessa questão de texto, se eu disser que isso, o X, considerando o X aqui, se eu disser pela definição de interseção isso aqui acontece, eu só estou ampliando o meu texto. Ele não está ficando objetivo, ele está ficando mais completo, né? Assim, completo no sentido de justificado passo a passo. E não precisa, tá? Outra coisa, se você quiser usar isso, você pode usar uma vez só. Porque nas outras, né, que é tipo é questão de referência. Por exemplo, se eu quiser não escrever mais a palavra considere, aí eu coloco assim, ó, C. Lá na frente, quando eu digo assim, C ponto, eu estou dizendo considere de novo, tá? E se você quiser usar essa questão, né? Porque tem gente que acha melhor justificar tudo. Pode justificar sem problema nenhum. Só não precisa justificar todas as vezes. Você justifica a primeira e se em algum momento for precisar a interseção de novo, aí você, né, ou põe um símbolo ou só diz, já vai direto. Foi isso que eu quis dizer. Inclusive, não nessa turma, teve uma correção que a demonstração do aluno tinha muitas frases idênticas a essa. Pela definição de interseção, aí falava um pouquinho, aí, pela definição de interseção de novo, aí. Tipo assim, o texto tinha umas 8 frases idênticas a essa, né? Por definição de interseção, por definição de interseção. Então, esteticamente, acaba se tornando monótono. Para quem lê, pode ser cansativo. Então, aconselha-se, aí já não é questão de se está certo ou se está errado. Aí é só questão de estética, tá? Porque quando a gente escreve, aí entra esses pequenos detalhes. Olha, está tudo correto, mas está monótono, tá? Tente deixar ele mais, né, interessante. Eu não estou falando essas coisas para que seja, não estou sendo exigente demais, né? Mas, pelo menos a priori não, estou só dando essas dicas. Né? À medida que vocês forem fazendo provas, é bom que a coisa, toda vez que você vai fazer um texto, é bom que seja um texto que flua, né? Na hora que você vai ler, né? Quando é muito assim justificado, às vezes é muito categórico, né? Fica difícil às vezes de ler. Não necessariamente só nesse caso que eu estou falando para vocês, isso de forma geral, né?
Não, mas olha, aí José falou, né? Quando paga o ME, mas entenda. Eu entendo por que que esses professores fazem isso. É porque, tipo assim, bota em todos. É melhor colocar em todos do que quando precisa você não coloca. Porque, inclusive, eu vi numa demonstração dessa, de um aluno, né, de outro aluno anterior. O aluno, ele botava assim, né, pela definição de interseção, pela definição de união, pela definição de tal coisa. Na hora de concluir, o que ele estava concluindo era por uma proposição, sei lá, pela proposição 10 aqui que ele estava colocando, e ele não colocou. Então, quer dizer, ele estava tão preocupado em pôr que era por causa das definições, que a partir do momento que ele era obrigado a colocar pela proposição, ele acabou esquecendo. Então, é por isso que ou você coloca tudo, né, ou você coloca o que você é obrigado a colocar. Mas, de toda forma, todos os textos, a maioria deles estavam corretos. Né? Inclusive, não sei o de vocês, né? Mas as outras turmas estão de parabéns. Acredito que pelo pouco que eu vi, vocês também, tá? Só um detalhe que alguns, né, escreveram assim, né, simbólico, né, usando isso aqui, e teve alguns que escreveram como se fosse um texto lógico. Aí, se for escrever lógico, também tem outra maneira de falar logicamente, né? É bem complicado, assim, a lógica também tem o seu padrão de escrita. Mas, enfim, P4, deixa eu ver. Tá, eu vou comentar dele, tá? Então, essa seria a ideia, uma ideia da P3, tá? Pelo menos o que me apresentaram e até o momento, né? E uma ideia, falei um pouco da ideia dele. O P4 tem a mesma ideia do P5, né? Então, quem fez um, o outro segue a mesma ideia. Tem um caminho bem direto do P4, que é, como ele pede a igualdade, né? Por unanimidade, né? Não sei vocês, mas o pessoal mostrou que esse conjunto estava dentro desse e o contrário, né? Mas nesse caso, tem alguns casos que dá para fazer direto, né? Não precisa você fazer esses dois caminhos ida e volta. Aqui dá para fazer direto. E o caminho mais direto seria o que eu vou apresentar para vocês agora. Lembrando que se eu fizer o P4, o P5 segue a mesma ideia. Então eu tenho A, união B, união C, igual a união B, né, união C. Isso aqui é a propriedade associativa em relação à união. E a ideia para provar essa igualdade é a seguinte: eu vou pegar um X pertencente a esse conjunto, tá? A união B, união C, e inicialmente, né? Então, quando a gente faz isso, se X pertence a essa união, significa que X pertence a A, né? Ou X pertence a B união C, né? Aqui implica. Isso aqui implica, né, que X pertence a B ou X pertence a C. Ah, desculpa. Faltou o A, né? Isso implica que X pertence a A. Aqui eu estou só copiando. Ou aqui significa que o X pertence a B. E como aqui a gente está pegando o X na união de B com C, então significa que o X está em C. Né? E no caso eu abri aqui essa união aqui, né? Só com esses dois. Beleza. Por outro lado, se eu pego o X agora nesse conjunto aqui, se ele, assim, se eu chegar aqui, o meu X está num dos três, como aqui em cima, né, apareceu, então significa que eles são idênticos, né? É um caminho possível, né? Então, pegando um X aqui nesse conjunto, significa que o X está nessa união
ou x está em C. Isso aqui significa que o x está em A união, ou B, desculpa. X está em A ou x está em B. E o resto eu vou copiar, né? Ou x está em C. Bom, então, peguei o x nesse conjunto. Cheguei nessa informação aqui. Né? E eu peguei o x nesse conjunto e eu cheguei nessa informação aqui, então significa que esses dois conjuntos são idênticos, tá? O x não é um elemento qualquer, né? Então, pegando um nos dois, eu vou chegar na mesma coisa, né? Logo, a união B união C é igual a união B união C. Teve gente que fez parecido com isso que eu fiz aqui. E já dava para concluir que eles eram idênticos, mas ainda foram fazer o outro lado, tá? Mas é o tipo da coisa, não está errado, tá? Só gerou só mais linhas de prova. Né? Antes de eu continuar, todo mundo entendeu essa ideia da P3 e a ideia da P4 ou ainda tem dúvida para vocês? Tudo ok, né? Muito bem. Vamos agora para P6, né? P5 segue a mesma ideia. Posso pegar um X aqui nesse conjunto, como aqui os três conjuntos estão relacionados pela interseção, né? A gente está pegando um elemento nesse conjunto aqui, e eu pego o mesmo elemento nesse, né? Se eu chegar aqui, X nesse conjunto é o mesmo que esse, no fim das contas, né? Eles serão idênticos, é a mesma ideia do P4. Ok, o P6 e o P7 segue a mesma ideia, né? Muitos fizeram abrindo opções, que eu achei muito interessante, né? De forma geral, tá? Como eu falei, eu corrigi não todos de vocês, mas vi muitos de vocês e das outras turmas. Então, deixa eu fazer essa P6 aqui para vocês visualizarem. P6. Eu tenho que a união B interseção C é a mesma coisa de a união B interseção a união C. Ok. Então, aqui, nesse caminho que eu disse, né, a ideia é fazer essas inclusões, né? Essa inclusão aqui e essa inclusão aqui. Isso aqui, só para não ficar tão solto, né? Vou chamar isso aqui de alfa, isso aqui de beta, né? Então, no caso aqui, seria isso, né? Provar que esse alfa está dentro de beta e o beta está dentro de alfa. Lembrando que, às vezes, eu uso esses recursos lógicos, dizer que isso é verdade ou falsidade. Isso é para nível de entendimento. Né? Na hora que você vai escrever uma prova, né, você não precisa, você pode falar, né? Dado que, ou dizendo assim, suponha que essa informação é verdadeira, isso você pode dizer sem problema nenhum. Tá? Mas, assim, não precisa você, na hora de escrever a prova, botar assim, por exemplo, ver. Aí não precisa. E aí fica com cara de rascunho. Sim, tá, eu vou corrigir. É que eu coloquei até uma nota, né, que tem erro nesse aqui, se eu não me engano. Né? Aqui, P6 e P7 aqui é C, tá? Muito bom. Então a ideia aqui, vou fazer só um caminho, né? Vou fazer esse aqui. A volta segue a mesma ideia do que eu fizer aqui. Então, vou pegar um X nesse conjunto.
e vou mostrar que o x está nesse, né? Então, isso é fazer uma manipulação aí que mostre que o x também, nessa cadeia, o fato de ele estar aqui implica que ele está nesse tipo de escrita de conjunto, né? Então, tá, eu tenho o x aqui, aí nós sabemos que isso aqui, do jeito que está escrito, né? Isso aqui ele está considerando que é a união, esse conjunto que eu botei em vermelho. Então, x pertencente a ou x pertencente a B união C, ou desculpa, interseção. Eu acho que eu entendo, né? Agora que eu me lembrei, olhando aqui para as minhas demonstrações, o porquê que eles pedem que vocês coloquem de onde você está tirando. Porque essa informação, o x está aqui, implica que o x está aqui, é daqui. Eu defini isso na operação 1 aqui. Ó. Então, isso aqui é por causa da operação 1. É porque quando você fala logicamente, né, não usa palavras, você tem que justificar todos os passos. Tá? Eu sei que no texto, a partir do momento que você vai escrever um texto, tem coisa que não precisa escrever. Mas quando você escreve logicamente, você tem que justificar todos. E eu acho que, assim, né, por essa conversa de hoje, o pessoal já coloca vocês nesse hábito de justificar tudo, porque vai chegar uma hora que as provas de vocês não vão ser mais textos, e sim códigos. E os códigos vocês têm que justificar todos os passos. Tá? Aí vocês já vão estar treinados com essa questão de justificar tudo. Ok, mas só repito, né? Se você, sei lá, um dia, né, entrar numa academia, né, no caso, que virar professor, né, quiser escrever um livro, ou sei lá, escrever um artigo, essas demonstrações usando palavras, você não precisa justificar tudo, tá? A não ser que você escreva tudo assim, do jeito que está aqui, na tela aí, do jeito que vocês estão vendo aí. Tá, aí isso aqui implica, né? No caso é C mesmo, tá? Aqui é C. Do jeito que eu escrevi aqui, é C, tá? E no outro também, no de baixo está com o mesmo erro, né? Está B também, mas é C. Teve gente, pronto, ainda bem que você comentou isso, teve gente que provou que quando aqui é B, isso é diferente. Então, não tem problema. Eu achei até interessante, né, essa ideia. Provar que isso não é igual se aqui não for C. Mas, não sei se isso foi intencional, né? Mas, enfim. Tá, então, agora isso aqui implica que x pertence a A, ou aí a gente abre aqui a interseção, né? Isso foi definido aqui na segunda operação. Então, usando a operação 2, né? Isso aqui fica x pertencente a B e x pertencente a C. Assim. Tá, aí... mas repetindo um pouco, falando um pouco do que o Guilherme está falando, tá? Ele usou B, mas eu vou ver se a ideia está correta, tá? Mas enfim, e como você escreve? Muita gente escreveu a partir de agora assim, né? Como aqui eu estou usando ou, não significa que eu tenho duas opções. Ou o x está aqui em A, ou o x está aqui, né? Aí começaram, né, a continuar a escrita. Se x pertence a A, significa que x pertence a A unido com qualquer coisa.
porque o ou, para ser verdadeiro, basta que o x esteja em um dos dois, né? Ou ele tem que estar nele ou tem que estar nessa interseção, né? Para que essa frase seja verdadeira, usando o ou. Então, eu posso dizer tranquilamente o seguinte, né? Ou x pertence a B. E eu posso sair ligando isso quantas vezes eu quiser, porque eu sei que o x está em A. E x está em A ou x está em C, por exemplo. Então, eu posso colocar, se eu quiser, conjuntos que não estão aqui. A gente não coloca porque a gente só está tratando do A, B e C, mas se eu quisesse, eu podia escrever sem problema nenhum. Não estaria, logicamente, incorreto se eu dissesse isso. Né? O X está em D. Porque não importa se essas informações aqui são falsas, né? Porque eu estou considerando que o X está em A. Né? Então, tudo isso está correto. Então, aqui, eu vou só apagar porque a gente só usa o ABC. Aí o que, que isso implica? Né? Dessa primeira informação, significa que o X está A união B e X está em A união C. Isso implica que X está em A união B, interseção A união C. Tá? Então, isso é quando eu considerei a possibilidade do X estar em A. Mas o X pode estar aqui em B e C. Né? Então, abrindo essa segunda possibilidade, né, se X pertence a B interseção C, ou, como eu escrevi lá, né, X pertence a B e X pertence a C, significa que eu posso usar ou e unir quem eu quiser em cada um. Então, X pertence aqui a B união A, né, que é X pertence a B ou A, que eu vou encurtar um pouco o caminho, e X pertence a C ou A, né, que é união A. Que implica, né, que X pertence à união B, né, que aqui a ordem não importa, aqui o E, né, significa interseção, à união C. Né? Então, com isso, né, independente se eu pego o X aqui ou aqui, de toda forma, o X vai cair aqui nessa interseção dessas duas uniões. Né? Aí fica provado que um está dentro do outro. Né? Deixa eu só ver o que colocaram aqui. José colocou a ideia dele aqui, né? Não está errado aqui a ideia dele. Ok. Aqui tá, CX. Agora é o tipo da coisa. Por exemplo, eu que já tenho um certo domínio nessa primeira frase aí que ele colocou. Deixa eu mostrar aqui. Todo mundo está enxergando isso aqui, né? O que o José colocou aqui, né? Então ele coloca assim, se x está em A, então é condição suficiente para x pertencer a essa união, interseção ou essa união. Não sei se vocês visualizam o que eu vou dizer agora. No caso, eu, como matemático, lendo, beleza, eu faço uma reflexão de alguns segundos e visualizo. Mas se for uma pessoa, né, sei lá, se isso
passar para um colega seu, sei lá, alguém que não tenha uma certa, não digo admiração, mas sei lá, que gosta de matemática. Talvez ele não entenda tão fácil isso aqui, né? Então, matemática é ciência dos encaixes. Você tem que mostrar, né, por que que isso aqui é suficiente para isso. Aqui já está com cara de demonstração, né? Parece até que o A está contido, né? Quer dizer, o A está contido nessa interseção aqui. Né? Parece que precisaria provar isso, porque aqui está com cara mais de teorema, assim. Eu vejo, mas nem todo mundo vê. Aí ele coloca, né? Se X pertence a B interseção C, então é condição suficiente, né? Ou seja, isso aqui implica, né, que X pertence a isso aqui, né? Veja que aqui é B interseção C, né? E ele saiu unido aqui com A, né? Então é o que eu disse, ainda é bem interessante assim para que mais pessoas entendam melhor essas frases que ele colocou. Não são falsas, tá? Mas é abrir um pouco mais. Em todos os casos, X é condição suficiente, né? Beleza, aqui está correto, a ideia está correta. Agora, né, lembrando, quando você faz um texto, né, você tem que sempre se preocupar que você não faz para você, né? Quando você faz para você, você escreve do jeito que você quiser. Bota só em simbólico, né? Escreve ou sai escrevendo para treinar, enfim. Mas será que todo mundo entenderia essa ideia? Essa pergunta que você tem que se fazer quando está escrevendo, né? Tem uns textos, né, que eu vejo de vocês que é bem fluente, assim. Eu leio, eu saio lendo assim, certo, 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 tranquilo, tá bem redondinho. E tem texto, né, que peraí, ele está dizendo isso aqui, aí, peraí, deixa eu ver, verdade. Aí vou, né? Quer dizer, então, teve casos que eu tive que fazer pesquisa, né? Peraí, o cara tá colocando essa informação, deixa eu ver aqui. Pá, abria, né, uma página aqui, começava a digitar lá e. É verdade, ó. Então tem disso, tá? Tá correto, né? Mas assim, para a questão de fluidez, digamos assim, aqui a minha opinião ele teria que abrir um pouco mais essas duas primeiras linhas. Eu acho que ele teria que abrir mais. Mas tá tudo ok, tá? Todo mundo entendeu, né? Isso que eu estou falando, ou sei lá, alguém discorda. Pode falar, tá? Aqui eu estou falando, mas é aberto. Se vocês discordarem de mim, também não tem problema nenhum. Tá? Então, eu fiz essa, né? Essa seria o caminho da ida. A volta eu não vou fazer, mas segue a mesma ideia. Tá? Exato, está correto, mas nas linhas eu acho que era bom detalhar um pouquinho mais. Ok, vamos agora aqui para P8, tá? P8 tem alguns casos que envolvem o universo, envolve vazio. E eu vou abordar aqui um pouco uma discussão que eu tive, que foi amistosa, lógico, né? Mas foi em relação a essa daqui. Ó. Um aluno fez essa, aí eu coloquei lá um recado, né? Aí depois ele veio me interrogar, na hora eu não entendi, assim, ele me confundiu, na verdade, eu não entendi por que eu tinha botado o recado para ele, é quando eu fui ler lá, entendi. Agora entendi por que eu escrevi aqui. Deixa eu dizer para vocês o que foi. Então, ele foi provar que o complementar, né, o P8 são quatro, lá eu coloquei no cigarro que vocês podiam fazer apenas um. Então, um dos alunos quis provar isso, tá? O complementar do universo é vazio. Aí, ele, no texto dele, ele colocou que isso aqui equivalia, né?
ao fato disso aqui estar contido no vazio e o contrário, né? O vazio está contido nisso no complementar do universo. Aí ele começou o texto dele assim, suponha, né, tome, ele foi provar essa parte, né, suponha que X está no complementar do vazio. Aí o que isso implica, né? Bom, por essa operação aqui, se eu não me engano, eu chamei de operação 4, essa operação me informa que se X está no complementar, é porque ele não está no vazio, ou no universo, desculpa. Aí ele concluiu assim, logo, isso é um absurdo. Aí, inicialmente, eu não tinha dito que isso era um absurdo. Eu não disse a ele, quer dizer, eu coloquei a mensagem, né? Olha, isso não é um absurdo, isso que você está falando. Aí, em aula, ele perguntou assim, professor, X pertencer, não pertencer no universo, é um absurdo? A resposta é, por quê? Porque quando a gente define um universo, a gente não pega elementos fora do universo. Né? A gente considera absurdo porque o universo é onde tem todas as coisas, né? E fora do universo a gente considera que não tem nada. Aqui eu não estou considerando universos paralelos, tá? Estou considerando que matematicamente existe só um universo. Então, nesse caso aqui, né, considerando que a gente só tá falando desse universo matemático, X não está no universo, tudo bem, pode considerar de certa forma um absurdo. Né? A gente não pode pegar um X fora do universo matemático para falar de algo matemático. Sendo que o que eu disse que não era absurdo, na verdade, era essa frase aqui. Porque, olha só, ele já pegou um cara fora do universo e está concluindo que X não está no universo, essa implicação aqui não é um absurdo, tá? Porque aqui eu tenho, beleza, uma falsidade implicando em falsidade, isso é falsidade, né? Então, aqui falso implica, desculpe, falso implica falso é verdade, né? A suposição, ele já supôs uma coisa que, teoricamente, se isso aqui é um absurdo, então a suposição dele é absurda, tá? Então, eu resolvi comentar sobre isso, porque argumentar às vezes confunde, né? Você lê, né? Eu estava fazendo uma consideração de uma frase e, na verdade, ele estava observando só a conclusão, né? Porém, se ele chama isso de absurdo, o que ele está propondo também porque essas duas coisas são equivalentes. Enfim, então, um caminho de provar isso, né, sei lá, por redução ao absurdo, né? Mas não fazendo desse caminho, né? Porque aqui é o caminho direto. Né? E o caminho direto normalmente não é para se chegar em absurdo, né? Como está trabalhando aqui com vazio, né? Então é melhor usar a redução ao absurdo, que é supor que o complementar do universo não é vazio. Né? E se eu supor isso aqui, então vai existir um x no complementar do universo, tal que x não vai estar no vazio. Porém, né, se x não pertence se x pertence ao complementar do universo, significa que ele não pertence ao universo. Né? Tá, mas se ele não está no universo, onde é que ele está? Né? Então, isso aqui significa que se x não está no universo, todos os elementos estão dentro do universo, e se ele não está no universo, implica que o x só pode estar no vazio. Porém, né, com essa consideração que eles são diferentes,
aqui aparece, de certa forma, uma contradição, né? E essa implicação também chega que o X está no vazio, né? Essa implicação aqui é absurda porque o vazio não tem ninguém, tá? Então, isso foi gerado porque eu considerei que eles são diferentes, logo, isso aqui não pode ser diferente, tá? Então, isso aqui tem que ser igual. Segue mais ou menos a mesma ideia do que eu fiz numa demonstração inicial, né? Que o vazio está dentro de qualquer coisa. Então, essa seria mais ou menos uma ideia de argumentação, tá? Tá, o Nicolas botou tipo como, mas não falou mais nada. Pode falar, viu, Nicolas? Fique à vontade. Ah, era para o José? Ok. Muito bem. Então, a próxima demonstração, essa aqui é simples, tá? É bem simples, ela é bem curta. Eu acho que a mais difícil de se observar seria a P11 ou P12, tá? Porque a gente está pegando no complementar da união, então isso não é tão fácil de enxergar, tá? Então, deixa eu fazer esses comentários aqui da P9. Então, a P9, ele quer que prove que o complementar do complementar é o próprio conjunto, né? Conjunto A. Então, aqui é bem direto, né? X pertence, vou pegar um X pertencente a o complementar do complementar de A, né? Esse aqui não precisa, quer dizer, essa demonstração dá para fazer de forma curta, tá? Isso aqui significa, né? Se a gente observar a operação 4, né? Isso aqui significa que o X ele não está nesse conjunto, né? Quando a gente escreve esse complementar aqui, é porque o X não está aqui. Então, vamos escrever isso, né? X não está no complementar. E como aqui tem um complementar, né? E eu estou dizendo que o X não pertence a isso, então isso significa que o X ele pertence, né? Toda vez que a gente aplica o complementar, essa pertinência se inverte. O X ele não está em A complementar, então ele vai estar em A. Tá? Ele vai estar no contrário disso aqui. Tudo pela operação 4, né? A operação 4 é quem rege isso daqui. E se eu pego o x em A, significa que ele não está no complementar, e se ele não está no complementar, é porque ele está no complementar do complementar. Né? E com isso, a gente tem uma prova super curta. Né? Aqui, no caso, essa prova podia ser feita usando o se somente se. Tranquilo, né? Essa daí eu acho que é uma das mais tranquilas de se fazer. Para fechar essa discussão hoje eu queria pelo menos começar, né? Aqui no meu horário a gente ainda tem alguns minutos, pelo menos uns 10 minutos. Eu vou comentar um pouquinho desse início, né, do nosso conteúdo, né, que a intenção era começar a falar dele hoje. Sim, aí a P11, agora eu não lembro qual é a ordem, né? Acho que é a união, né, provar que isso aqui está na interseção dos complementares. Então, muitos usaram. Ah, não, não é essa não. É essa daqui, né? Agora essa daqui. Se A está em B, então se A está em B, se somente se o complementar de B está no complementar de A. Então, deixa eu fazer aqui, que é a P10. Então, A está em B, se somente se o complementar de B está no complementar de A. Muito bem, aí teve gente que fez da seguinte maneira, né? Considerou que o A está em B e pegou um X no complementar de B. Se X está no complementar de B, isso implica que X não, ou desculpa, que eu não estava.
x pertence ao corpo, pegou aqui, o x aqui, né? Considerando isso, pegou isso, né? No caso, estaria provando a ida, né? Que isso implica nisso. Então, eu considero isso e verifico que, né, esse x que está aqui vai implicar que ele está aqui. Se x pertence a B complementar, significa que ele não está em B. Tá? Aí, avaliou as condições, né? Baseado nisso, né? O A estando em B. Então, se x está em A, por essa premissa aqui, implica que o x está em B. Porém, quando eu peguei o x em B complementar, a gente chegou que o x não está em B. Tá? E eu só tinha duas opções desse x aqui, ele estando ou não, né? Quer dizer, eu tinha uma das duas opções. Então, quando eu considerei que o x está em A, implica que o x está em B, né? Logo, isso aqui é contradição. Então, deixa eu botar aqui. Contradição. Então, vou botar o símbolo, tá? Já que eu não estou escrevendo o texto. Então, isso é uma contradição, tá? Esse é o símbolo que se usa em contradição. Se x está em A, ou então aqui eu vou concluir. Portanto, x não está em A. E se x não está em A, é porque ele está no A complementar. Tá? Essa seria a ideia do P10. Tá? A volta segue a mesma ideia. Eu considero isso, pego o x em A e abro as opções. Né? O x pode estar em B ou não pode estar em B. Aí a gente chega de maneira análoga, né? Ao que eu fiz aqui. Para fechar essas ideias dessas demonstrações, dessas propriedades, vamos ver aqui a P11. Então, eu pego aqui a união B complementar, né? Isso aqui vai estar na interseção dos complementares. Tá, eu pego um x aqui em a união B complementar. Isso aqui significa que x não está na união. E, né, se a gente for fazer aqui um desenho simples, para que eu tenha aqui A e B. Bom, se o x não está na união, ele não pode estar em nenhum lugar aqui. Ele não pode ser exclusivo do A, não pode estar na interseção e não pode estar em B. Tá? Então, isso aqui significa que o x ele não está em A, né, porque ele não pode fazer parte de nenhum elemento em A. E se eu disser ou o x não está em B, aqui eu estou dando opções. É como se ele pudesse estar em um dos dois. Mas, na verdade, quando ele não está na união, ele não está em nenhum. Então, na verdade, aqui a gente tem que dizer I, né? E o x não está em B. O fato de x não estar em A é porque ele, então, está no complementado A. Né? Como aqui a gente teve que usar o I, ele vira interseção, né? Pela operação como foi definido. E aqui eu estou encurtando caminho, né? Eu não estou fazendo tão detalhado. Então, se eu pego um x aqui, implica que x está aqui. Tá? Essa seria a ideia, uma ideia curta dessa questão. Muito bem. Bom, então, com isso, né, eu só fiz esses comentários, mas não significa que o que eu fiz aqui são os caminhos, né? Muita gente fez por caminhos bem interessantes, tá? E eu sei que tem ainda algumas que eu ainda vou corrigir. Muito bem. Mas, de forma geral, né, pelo menos até o momento que eu vi das turmas, todo mundo está de parabéns, né, pelo fato de eu ter observado que está tudo correto, né?
Eu sei que em alguns eu botei fiz esses comentários que eram questões de estética, né? Não é questão de de estar certo ou errado, né? E sim já entrando com outras questões, né? Bom, para a gente entrar nessa ideia aqui de contagem, né? Que eu vou falar para vocês. Professor, uma dúvida. Pode falar. Esse P10 ele seria equivalente ao modo Stallings na lógica? Na verdade, essa aqui seria equivalente à contrapositiva, tá? Uhum. Que é alfa implica beta, né? Se somente se beta complementar, ou na verdade, o complementar, né, equivale à negação, né? A negação de beta implica a negação de alfa. Essa seria a equivalência, né, da P10, a equivalência lógica. O modus tollens, no caso, o modus tollens ela é assim, né? Alfa implica beta, e não beta. Aí, no caso, a conclusão de tudo isso é não alfa. Tá? Esse seria o modus tollens, que são equivalentes, tá? Essas duas frases lógicas aqui são equivalentes. Inclusive, eu comentei lá no arquivo de vocês, tá? Que tinha equivalência das duas. Então, muitas vezes a gente vai provar, vai provar essa informação e usa essa, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui foi usando o modus tollens, que eu peguei essa informação, que seria o equivalente ao alfa implicando em beta, e fui usar essa ideia do x não estando aqui, né, pegando o x aqui no complementar, que seria a negação de beta, e nós tínhamos que chegar na negação de alfa, que no caso seria a equivalência de chegar no complementar de alfa, e a gente chegou aqui. Tá? Se eu não me engano, isso aqui eu também escrevi lá naquele documento que eu coloquei suporte para vocês, e se eu não me engano, eu coloquei isso daqui também. Tá? Muito bem. Sim, voltando aqui para a ideia do texto. A gente vai só falar de mais uma operação, tá? Que é o produto cartesiano, que todo mundo já deve conhecer um pouco da ideia dele, né? É o conjunto dos pares, onde a primeira coordenada está no primeiro conjunto e a segunda coordenada está no segundo conjunto. Por que a gente passa essas operações aqui para os princípios de contagem? Porque muitas vezes a gente vai contar esses pares, né? A gente vai somar pares muitas vezes, ou, sei lá, conjuntos ou sequências, né? Se for sequência, né, aí é a mesma ideia do par, mas tendo vários elementos, né? Por exemplo, imagine que eu vou contar filas. Filas é uma sequência, né? Então, é uma coisa nessa perspectiva. E uma fila ela muda quando dois elementos trocam de lugar, né? Então imagine que esse AN troca de lugar com A1, então já é outra fila, né? Então é contar sempre elementos desse formato, né? Ó, só para reforçar um pouco essa ideia do que eu estou falando, aqui tem numa sala 3 homens e 4 mulheres, determine quantos casais são possíveis. Lembrando que aqui não são casais por afinidade, tá? Isso aí pode ser sei lá, pares de dança ou de quadrilha junina, qualquer coisa dessa natureza. Então, a partir do momento que eu conto casais, eu vou contar um elemento daqui com um elemento daqui. Então, eu vou contar pares. Tá? Por isso que a gente faz essa exibição aqui dessa ideia de cartesiano. E o que é uma partição? Dado um conjunto, você divide seu conjunto em outros conjuntos, de tal maneira que a união deles tem que voltar a ser o próprio A, né? Se a volta, né? No caso a volta que eu digo se você unir eles e não der o A, significa que um dos conjuntos ou você esqueceu ou sumiu, né? Alguém levou, né? Dependendo do que seja esse objeto, ou roubaram ou furtaram, enfim. E eles não podem ter interseção, tá? Quando você particiona, não pode ter elementos em comum.
Muito bem. Então, só fazendo uns comentários nessa parte inicial, né? Eu quero fazer esses comentários para que esses exemplos, né, vocês pensem neles, para que na próxima aula a gente já discuta o que foi feito. Então, vamos falar rapidamente dos dois princípios básicos da contagem. Um deles é o aditivo e tem o multiplicativo. Né? O aditivo ele é baseado na união de conjuntos. Né? Eu tenho dois conjuntos, A e B, não vazios, sem interseção. Né? Então, significa que o número de elementos da união é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B. Tá? Se tivesse interseção aqui, tinha que subtrair interseção. Né? Mas deixa eu mostrar essa ideia, o porquê. Né? Eu sei que alguém já deve conhecer isso, né? Mas só para a ideia ficar redondinha, eu tenho dois conjuntos, suponha que eles têm essa configuração, tá? Tem elementos que são exclusivos de A, tem elementos que fazem parte dos dois, tem elementos que fazem parte só do B. Então, se eu for somar os elementos da união desses dois conjuntos aqui, significa que eu vou somar esses elementos aqui do A, né? E vou somar os elementos que estão aqui em B. Ok, então fiz esse desenho para todo mundo visualizar, né? Que quando eu coloquei aqui os elementos de A, são todos os que estão aqui nessa região que eu pintei em vermelho. E quando eu somar com os elementos de B, que são os elementos que estão aqui nessa região de azul, tem uma parte aqui que está em azul e vermelho. Ou seja, eu estou contando duas vezes essa interseção, né? Eu contei uma vez quando eu somei A, contei a segunda vez quando eu somei o B, né? Aqui. Então, eu tenho que tirar uma delas, tá? Então, eu tenho que tirar aqui a interseção. Sendo que no nosso documento, essa interseção aqui, ela é vazia, tá? E se um conjunto é vazio, ele tem 0 elementos, né? Por isso que não tem isso, né? Tem 0. No princípio aditivo, né? Esse princípio que a gente conhece. Tá. Aí, numa sala, 3 homens e 4 mulheres, né? Determine quantos casais são possíveis. Esse é um exemplo para a gente aplicar esse princípio aditivo. Nós sabemos o seguinte, só fazendo um comentário, se eu considerar que A são homens, então aqui eu vou botar os homens, né? H1, H2 e H3. E se eu considerar em um conjunto B, que são as mulheres, vou escrever assim, tá? Sei que só tem mais dois aqui, mas eu acho que todo mundo entende isso aqui. Se eu for usar esse princípio ao pé da letra, né, seria assim. A união B é o número de elementos de A, né, que no caso aqui são 3, mais o número de elementos de B que vão ser 4, né, não tem interseção, então vai ser isso daí. Pergunta, isso aqui é o número de casais possíveis? Não é, né? Tá, então o que que tá... Quantos são, então? Muito bem. O Wilton falou tudo, tá? O Wilton falou tudo, né? Por isso que eu exibi aquela parte do produto cartesiano, que o produto cartesiano é gerar pares, né? E aqui, então, não pode ser isso. Eu tenho que gerar uma maneira de contar os pares. E a maneira de gerar os pares vai ser a seguinte, eu vou considerar, podia começar, sei lá, posso considerar qualquer um dos dois, né? Vamos supor que, pegando esses elementos do conjunto A, eu vou colocar o conjunto H1, são as possibilidades de H1 formar par, né? Formar os pares com as mulheres respectivas. Pergunta, né? Quem são os elementos de H1?
Diga aí para mim. Está todo mundo cansado? Eu sei que é sexta, né? Alguns assistiram a aula anterior também. José, ele já foi geral, tá? Esse 7 vezes 6 aí são a quantidade de casais independente do sexo, né? Se eu puder formar casais homem com mulher, inclusive. E se for de sexo oposto, ele botou 4 vezes 3, tá? Muito bem, aí Maxwell botou M1, M2, do M1 ao M4, o Kaique também, né? E João Vieira já colocou os pares aí, né? No caso, o que o Maxwell e o Kaique colocaram são as segundas coordenadas, considerando que o H1 é a primeira, né? Então, aqui eu tenho o H1 pode formar par com M1, pode formar par com M2, pode formar par com M3 e pode formar par com M4. Então, o número de elementos de H1 é 4. Sendo que, beleza, o José já colocou o produto, né, de 4 vezes 3, mas até o momento, né, o princípio que a gente comentou foi o aditivo. Tá? Então, na verdade, eu vou responder esse problema usando ele. Apesar de que ele já foi usando esse aqui, tá? O princípio multiplicativo. Então, se eu for construir as possibilidades para H2, que eu vou chamar de H maiúsculo 2, né? Vai ter a mesma quantidade, né? Que a gente só vai trocar o H1 pelo H2. Né? Então, aqui também são 4 possibilidades e aqui são 4 possibilidades. Né? Não existe o H4, porque o H maiúsculo 1 é referente ao H1, né? E assim vai. Então, na verdade, somar os casais possíveis é somar a quantidade de elementos de H1, né, unido com H2, né, unido com H3. Essa é a conta correta para responder esse nosso problema. E o número de elementos de H1, né, aqui vai ser a soma, eu sei que lá foi definido para 2, mas para 3 segue a mesma ideia, tá? Então vai ser o número de elementos de H1 mais o número de elementos de H2 mais o número de elementos de H3, que vai ser 4 mais 4 mais 4, que nada mais é do que 4 vezes 3, que dá 12. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo. Né? Então, na verdade, são 12 casais possíveis. Aqui. Ok. O princípio multiplicativo, ele é uma consequência desse, tá? Vou falar aqui bem rápido só para não ficar em aberto, tá? Essa parte da gente. Então, se uma decisão D1 se toma de X maneiras e uma decisão D2 se toma de Y maneiras, então a decisão D1 e D2 simultaneamente, né, as duas ao mesmo tempo, de se tomar no máximo é X vezes Y maneiras. Tá? Aí o exemplo 3 é resolver o 2 usando esse princípio. Né? O José já fez, eu vou só justificar os passos. Então, a minha primeira decisão é escolher um homem para formar um casal, né? Então, sei lá, escolher alguém de, sei lá, um X que está em A, né? No caso, voltando, considerando que A é esse conjunto aqui, tá? E aqui eu escrevi assim, tá? Para ficar mais simples, não escrever tanto. E o D2 é escolher alguém que pertence a B, né? Que são as mulheres. Tá, de quantas formas eu posso realizar essa escolha, né? Escolher os dois, né? Então, normalmente a gente faz assim, né? Aqui eu vou tomar a minha decisão D1, né? De quantas formas eu posso
tomar essa decisão, né? Então, aqui eu tenho 3 opções para tomar essa decisão, né? Vezes, aqui eu tenho 4 opções e, de fato, dá 12 opções. Na verdade, 12 pares possíveis, né? E a justificativa está no princípio aditivo, tá? Esse princípio também é chamado princípio fundamental da contagem, que é muito conhecido, né? Que, na verdade, o produto ele é uma soma de termos idênticos, né? Então, ou você soma 3 termos idênticos a 4, ou você soma 4 termos idênticos a 3, né? Então, aí você tem a quantidade de pares ordenados, né? Possíveis. Tá, eu vou deixar esses outros exemplos para vocês tentarem, tá? Tentem resolver esses exemplos aqui. Esses exemplos, a maneira que eu escrevi foi assim, ó. Se faz de 6 formas, aí ele depois conta o texto, ou seja, aqui eu já estou dando a resposta. Tá? São 23 maneiras de colorir com 3 cores, uma maneira com 4 listras. Né? Aí tem as condições aqui. Né? Então, vocês vão responder já tendo o gabarito. Tá? Tá, então aqui no nosso horário, né, a gente já chegou ao fim desse nosso encontro. Na próxima aula a gente faz, a partir desse exemplo 4, né, a gente resolve esses exemplos e depois começa a falar de outras maneiras de contar. Tá? Grato pela presença de todos. O gabarito está no início do texto, tá? Ele já vai dizendo, tantos números, quer dizer, aqui já é o gabarito. Bom, grato pela presença de todos, né, quem ficou até o final. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Primeiramente, eu não falei isso no início, né, mas peço desculpas para quando vocês olharam o feedback, né, como era muita gente, às vezes não dava muito para eu ficar justificando as razões, né, então as minhas justificativas eu estava bem curto e grosso, né, pela quantidade de trabalhos que eu ainda tinha que corrigir. Me perdoe também pelo fato de eu não ter conseguido corrigir todas em tempo hábil, né? Mas os feedbacks eu vou deixar para fazer individualmente, né?